A liturgia nos propõe nesse dia a celebração dos apóstolos Pedro e Paulo. E não é por um qualquer motivo que a igreja pensa na liturgia esta união dos dois apóstolos e nos propõe como data celebrativa, como solenidade da igreja. Não se trata tanto de celebrar as pessoas ou os indivíduos Pedro e Paulo. Não se trata de exaltar as qualidades de um e de outro. Não se trata de mostrar simplesmente as pessoas de Pedro e Paulo, mas se trata de mostrar aquele carisma fundamental e aquele carisma fundante que Deus convida nestes apóstolos, que Deus chama nestes apóstolos, exatamente em função da igreja. Pedro e Paulo são apóstolos da igreja, são chamados colunas da igreja. E a intenção da celebração da liturgia é justamente mostrar a importância fundamental e a atitude destes dois apóstolos frente à igreja. Pedro é aquele discípulo chamado para governar a igreja. Embora Jesus tivesse sua vontade, seus sentimentos, ele escolhe em Pedro alguém capaz de levar adiante a igreja. Pedro é aquele discípulo que num primeiro momento não entende muito bem o que Jesus está fazendo e tenta até pelas próprias mãos, pela própria força, fazer a sua vontade. E Jesus sempre vai dizer: não é essa a vontade de Deus. Pedro aprende na prática e no seguimento a Jesus o que significa a vontade de Deus. E que a vontade de Deus, muitas vezes, ela leva a uma perseguição que nós podemos chamar de justa. Herodes prende este apóstolo porque isso agradava as pessoas daquele momento, daquele tempo. Ele já tinha matado alguns cristãos e via que isso agradava as multidões. Então, por que não fazer um pouco mais disso? É aquela mania, é aquele jeito de tentar agradar a todos, ou de fazer aquilo que agrada a multidão. A igreja não existe para agradar as pessoas. A igreja não existe para nos agradar. A igreja não existe para falar aquilo que nós queremos, uma palavra doce. A igreja existe para anunciar a verdade do Evangelho, ainda que este anúncio custe a perseguição e até a morte. Depois do apóstolo Pedro, nós temos aí uma enorme fileira de homens e mulheres que, por causa da verdade do Evangelho, deram a sua vida. E isso continua acontecendo hoje. São muitos os cristãos perseguidos em diversas partes do mundo. Mas aqui também, na nossa realidade, no nosso país, próximo de nós, talvez exista esta perseguição, um pouco mais branda, um pouco mais discreta, mas ela existe, porque a palavra do Evangelho anunciada com força, ela provoca um desconforto na nossa sociedade, ela provoca um desconforto em nós. E aí resta a pergunta: o que nós queremos fazer? Rezar para que Deus nos livre da perseguição ou enfrentar esta perseguição? O apóstolo Pedro tem essa atitude de confiar a sua vida às mãos de Deus. E a igreja rezava incessantemente por este apóstolo, não para que ele fosse libertado, para que ficasse livre, mas exatamente para que ele tivesse a graça de Deus, a sustentação de Deus e fosse capaz de dar garantias da sua fé. O apóstolo Paulo é aquele chamado apóstolo dos gentios, ou seja, um homem que saiu pelo mundo anunciando a verdade do Evangelho, mostrando a necessidade da fidelidade
à palavra de Deus. E já quase no final da sua vida, se encaminhando para o final da sua vida, ele vai dizer que cumpriu o bom combate. E ele percebe que a sua vida está sendo entregue como sacrifício, como libação, mas ele está contente, feliz, realizado. Por quê? Porque ele anunciou a verdade do Evangelho. Ele anunciou a palavra de Deus, e muitas comunidades ouviram esta palavra, e ouvindo esta palavra, tiveram as suas vidas transformadas. Durante o seu ministério, Paulo escreveu cartas de elogios, mas também de correção, porque às vezes nós precisamos ser corrigidos, e a palavra de Deus serve também para isso. Corrigir é um grande problema hoje, porque quase tudo que a gente fala pode ser entendido de maneira ofensiva, de maneira pouco misericordiosa, enquanto a misericórdia de Deus, ela é exercida com a justiça. A justiça e a misericórdia de Deus, elas não podem ser separadas, senão isso se torna uma mentira. E o apóstolo Paulo nunca deixou que uma das suas comunidades caminhassem na mentira. E é exatamente por isso que as cartas do apóstolo Paulo são para nós palavra de Deus, porque Deus falou através deste apóstolo, ensinando a verdade do Evangelho. E aí, no Evangelho de hoje, nós temos esta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, ou que fez aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E ali existem muitos pareceres, muitas opiniões sobre Jesus. E a grande verdade é que até hoje tem muita gente dando opinião sobre Jesus, sobre isso ou sobre aquilo, sobre esta ou sobre aquela situação de Jesus, sobre a vida de Jesus desta ou daquela maneira. E tem muita gente procurando um Jesus para seguir, que agrade a sua vontade, que não contradiga com a sua opinião, um Jesus que seja fácil de ser seguido. Nós poderíamos dizer, um Jesus light, né? Jesus que é bom, que é misericordioso, que perdoa todos os pecados, mas que não se intromete na minha vida, que não me chama à correção, que não me fala nada sobre a minha maneira de ser e de viver a minha vida. Eu quero Jesus como amigo, mas não quero Jesus como Salvador, como alguém que interfere na minha conduta, na minha forma de fazer e de viver a minha vida. Esta é a resposta dos primeiros. E por isso Jesus se dirige aos discípulos: mas e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Para vocês, discípulos, quem eu sou? É a pergunta direta que Jesus fala. E Pedro, tomando a palavra, ele dá uma resposta que não nasce pura e simplesmente de uma vontade humana, ou seja, não nasce de uma conveniência, não nasce de alguma coisa que é agradável aos nossos ouvidos, mas nasce de uma certeza de fé que é revelada por Deus. Tu és o Filho de Deus. Se o Jesus que nós procuramos não é o Jesus, Filho de Deus, o Cristo de Deus, que deu a sua vida por nós na cruz, que morreu por causa de nós e que nos deu a salvação, nós estamos fazendo a coisa errada. E se a igreja anunciasse um Jesus que não fosse esse do Evangelho, ela também estaria errada. Por isso a necessidade de ouvir com atenção a palavra de Deus, perceber a verdade anunciada, e a verdade que se converte, que se transforma em atitudes. Se fosse apenas um anúncio de uma verdade, mas que não tivesse um lastro, um compromisso na nossa vida, esse anúncio seria mentiroso. Por isso a nossa vida precisa corresponder à palavra escutada. Nós precisamos nos deixar corrigir pela palavra do Evangelho, e esta é e sempre será a missão fundamental do Evangelho:
E a missão fundamental da igreja: anunciar a verdade do amor de Deus, proclamar a sua justiça e chamar todos nós à conversão. Então nós celebramos estes dois apóstolos, colunas da igreja, aquele que com o seu carisma da direção continua mantendo a igreja, e aquele que com o carisma do anúncio continua falando a verdade. A igreja, sem isso, ela perde a sua finalidade, ela perde a sua importância. Que Deus nos ajude a nunca nos afastarmos da verdade do Evangelho e a deixarmos que esta verdade sempre nos corrija, nos apontando o caminho da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.